Durante os próximos 2 anos, o Tribunal de Contas do Estado será presidido pelo conselheiro Carlos Thompson. A nova gestão pretende fortalecer a instituição através da eficácia dos serviços prestados à população. O objetivo é combater o desperdício do dinheiro público. Para falar sobre a atual gestão do TCE, está aqui conosco o presidente da Corte de Contas. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado, André. Vamos abrir o programa, a nova programação de 2015 do Com a Palavra TCE. E para fazer isso, nós vamos chamar as perguntas dos telespectadores. Nós temos a primeira já. Vamos ver. Qual é o trabalho do Tribunal de Contas? Uma dúvida bastante comum da população, né? Afinal, qual é o nosso trabalho? Veja, o Tribunal de Contas tem como competência constitucional estabelecida na Constituição Federal e também na Constituição do nosso Estado de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, seja mediante a fiscalização da receita, ou seja, tudo aquilo que o ente público arrecada, como também na despesa, né, aquilo que é gasto, no movimento da máquina pública. Então, o Tribunal de Contas, em linhas gerais, tem a competência constitucional de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Muito bem, e nós temos mais uma pergunta. Vamos ver qual é. E quais são os instrumentos que o TCE utiliza para fiscalizar os gestores públicos? Né, dos telespectadores. Veja só, André, os instrumentos são vários, né? Eu vou aqui citar alguns como exemplos. O primeiro deles, por exemplo, é a inspeção ou auditoria. É uma ferramenta prevista também na Constituição Federal, em que o Tribunal de Contas realiza a fiscalização in loco. Não é? Vamos imaginar que uma determinada denúncia que ocorre em um determinado município, e o Tribunal de Contas vai àquele município e realiza in loco a sua auditoria ou inspeção, fiscalizando aquela situação que foi apontada por um cidadão ou pela própria análise documental que ele faz no tribunal. Outra situação que o tribunal pode fazer, em termos de instrumento de fiscalização, é a análise documental. Nós temos lá no tribunal, por exemplo, um banco de dados chamado CI, onde os gestores públicos eles enviam para o tribunal diversas informações, seja em relação à receita pública, seja também em relação à despesa. E o tribunal pode fazer essa análise sem se deslocar ao município ou a um ente do Estado. Né? Essa fiscalização pode ser feita de forma documental. Nós temos também as chamadas auditorias operacionais, em que o tribunal faz um diagnóstico daquela situação que ele está fiscalizando, e entrega para o gestor público aquele diagnóstico para que ele possa realizar as ações e melhorar a prestação de serviço público. Nós temos agora também mais uma pergunta. Vamos lá. Eu queria saber se a má aplicação do recurso público, eu posso denunciar o TCE? É possível, presidente, fazer isso? Claro. Veja, nós temos 2 instrumentos poderosíssimos, né, em que o Tribunal de Contas está aberto à sociedade para justamente receber esse tipo de controle social. Primeiro, o instrumento da denúncia, um instrumento formal, onde o cidadão ele se identifica, não é, e apresenta, respeitando determinados critérios, a sua denúncia, como também nós temos uma ouvidoria, ou seja, um órgão do tribunal em que é responsável para receber qualquer tipo de demanda de cidadão, qualquer cidadão, sem às vezes até a necessidade de se identificar. Então nós temos tanto a denúncia, que é um instrumento formal, como também a ouvidoria, onde você pode apresentar a denúncia sem mesmo prestar qualquer tipo de identificação. Muito bem, nós temos agora também mais uma pergunta, eu acho que é a última, vamos lá. Quais as penalidades podem ser aplicadas pelo TCE? Essa é uma dúvida recorrente, né? Até onde o TCE pode penalizar o jurisdicionado? Veja, são diversas as formas de punição que o tribunal tem para imputar a um agente político, né, ou um agente público de forma geral, ou até um particular que tem alguma relação com o poder público, as suas sanções. A sanção mais, vamos dizer assim, mais conhecida e mais aplicada no tribunal é a multa, não é?
que pode chegar até 100% do dano ao erário. Nós também podemos declarar empresas inidôneas, ou seja, elas passam um determinado período de tempo impossibilitado de contratar qualquer tipo de contrato, de relação jurídica com o poder público. Nós também podemos aplicar a pena de inabilitação para o serviço público. Você fica impedido de exercer cargo, comissão, fica impedido de exercer qualquer função gratificada durante um determinado lapso temporal. E temos também algo que não é uma punição, tecnicamente falando, mas é algo que o tribunal também, no dia a dia dele, ele aplica, que é justamente o ressarcimento ao erário. Não é uma punição tecnicamente, porque na verdade você restabelece uma lesão que foi ocasionada ao erário. Mas a gente também tem essa competência de emitir um título executivo em que se possibilita recuperar o dano ou prejuízo causado ao erário. Isso é importantíssimo. Presidente, essa atuação, ou pelo menos a priorização dessa atuação preventiva do tribunal, o tribunal tem, nesse sentido, priorizado essa atuação preventiva em relação à fiscalização das contas públicas. Como é que vem sendo feito esse trabalho? É realmente uma prioridade, como eu disse? Não tem nenhuma dúvida. Veja, nós podemos atuar de duas formas, preventiva ou repressivamente. Evidentemente que, diante do universo de gestores e de municípios, nós temos 167 municípios no Estado, ainda fiscalizamos também o próprio governo do Estado, e os demais poderes, a Assembleia Legislativa e Poder Judiciário. Então, o universo é muito grande. E aí, evidentemente, nós temos que atuar de forma seletiva. Mas, vamos dizer, a gente tem a atuação repressiva, que é o cotidiano, mas estamos procurando implementar uma política de atuação preventiva. E por que isso? Porque a atuação preventiva, ela possibilita que você evite que o mal venha a ocorrer. Nós evitamos, nós antecipamos a situação de ilegalidade, de transgressão à lei, e com isso nós evitamos que o erário venha a sofrer uma lesão que possa ser de difícil recuperação ou até mesmo em algumas situações irrecuperável. As medidas, nesse sentido, as medidas cautelares são utilizadas justamente nesse âmbito, justamente para prevenir esse dano? Isso, André, é um instrumento, vamos dizer assim, poderosíssimo, que está à disposição dos tribunais de contas de todo o Brasil, que é a chamada atuação cautelar do tribunal. Quando se preenche determinados requisitos, no linguajar jurídico, como a fumaça do bom direito e o perigo da demora, o tribunal pode expedir medidas cautelares que têm como objetivo principal evitar ou estancar aquela ilegalidade. Uma dúvida, acho que muito recorrente do próprio cidadão, é saber até onde vai a jurisdição desse tribunal no sentido de punição do jurisdicionado. Ou seja, quando ele, por exemplo, o TCE, por exemplo, pede pela multa ou condenação de um jurisdicionado, até que passo o tribunal acompanha isso? Essa sua pergunta, André, é muito importante. E é importante também esclarecer à sociedade até onde vai a atuação do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, depois que ele decide e imputa, por exemplo, a um gestor uma multa ou um ressarcimento ao erário, essa decisão do tribunal, depois de transitar julgado, e o que é transitar julgado? Depois que contra essa decisão não cabe mais nenhum recurso, ela se transforma num título executivo extrajudicial. E aí é onde o tribunal encerra a sua atuação jurisdicional. Ele repassa esse título executivo mediante uma certidão lavrada, e assinada pelo presidente do tribunal, repassa essa certidão para o ente público credor, seja ele o Estado do Rio Grande do Norte ou os municípios que integram a sua base territorial. E são esses entes, Estado ou municípios, que tem a partir daí o dever, eu diria, o dever constitucional de executar esses títulos executivos mediante uma ação judicial de cobrança desses títulos. Então a atuação do tribunal vai até o trânsito julgado da decisão. Nós, a partir daí, temos um prazo de 5 dias. Nós citamos o gestor para que ele recolha essa dívida espontaneamente, no âmbito administrativo, e ele não fazendo, a gente encaminha esse título executivo para o ente público credor, e a partir daí, esse ente público credor é que tem a obrigação de
promover a execução. Isso é importante saber, porque muitas vezes se pergunta, o tribunal condena e esse dinheiro é realmente ressarcido? Não é? Esse dinheiro volta aos cofres públicos? Não é? Aí é importante se dizer, o tribunal ele tem um início e um fim de sua missão. E o final da sua missão é justamente entregar ao credor, ao ente público credor, esse título executivo. E a partir daí a responsabilidade não é mais do Tribunal de Contas. Embora nós também fazemos esse acompanhamento. E a partir do momento, por exemplo, que você tenha um gestor que recebeu esse título executivo e tem um prazo de 30 dias para promover a execução e não o faz, o tribunal, sabedor disso, ele representa ao Ministério Público Estadual para que o Ministério Público Estadual possa ajuizar duas ações. Uma criminal, se for o caso, se esse ato omissivo do gestor e não cobrar essa dívida configurar um crime em tese, e também uma ação de improbidade administrativa. O gestor, ao invés de ele ter feito aquilo que deveria fazer, ele vai agora se implicar e ter que responder civil e penalmente por essa omissão. O TCE, inclusive, vem aprimorando esse sistema de cobrança, de multas e ressarcimentos. O que mudou nesse curto período de tempo? Veja, isso é um desafio que nós temos e eu diria que é uma das metas da nossa gestão. É bem verdade que na gestão do conselheiro Paulo Roberto já se iniciou essa mudança no perfil da execução das decisões do tribunal. Né? Pra você ter ideia, a nossa área de informática está prestes a concluir um programa, né, de computador em que esse programa vai possibilitar toda a execução ser feita de maneira digital, né, de maneira como se fosse um processo digital de execução. Isso, né, encurta bastante o tempo, né? Não tem nenhuma dúvida, não tem nenhuma dúvida. Outra situação que também está prestes a acontecer é que todas as cobranças que o tribunal faz, será feita mediante boleto bancário. Né? Será feita mediante boleto bancário. Isso dá uma segurança ao jurisdicionado, que paga a dívida correspondente, e também ao tribunal um controle maior dessas situações. Outro ponto que nós também estamos querendo abordar, e já está em fase de estudo, é justamente a gente criar mecanismos outros que terminem por compelir a pessoa condenada no Tribunal de Contas a fazer essa devolução ainda no âmbito administrativo. Então, nós estamos estudando a possibilidade de protesto no âmbito dos cartórios, né? Estamos também estudando a possibilidade de inscrição dessas pessoas no Serasa, né, no SPC. Então, tudo isso está em fase de estudo e logo, logo nós queremos concluir esses estudos, levar adiante essa ideia que eu diria que se resume numa frase: profissionalizar a execução das decisões do Tribunal de Contas. Nós vamos criar mecanismos seguros para que nós possamos cada vez mais aumentar o índice de recuperação das decisões do Tribunal de Contas. Muito bem. O papel do Tribunal de Contas é realmente exercer o controle externo das contas públicas. Mas é bom lembrar que existe também o controle interno, que deve ser feito pelos entes públicos. E como é que deve ser estruturado, presidente, esse controle interno? Porque esse controle interno, imagino eu, que seja de suma importância para que o trabalho do tribunal seja bem feito, né? Não tenha dúvida, André. Veja só, a partir do momento em que a própria Constituição Federal estabeleceu a existência do controle externo, ela sabiamente também previu o controle interno, né? Então, todo ente público ele tem a obrigação constitucional de ter no seu âmbito o seu controle interno. E o controle interno é uma ferramenta importantíssima para o gestor público, né? Ele é como se fosse uma espécie de escudo protetor do gestor. Porque a partir do momento em que os problemas que possam vir a surgir na gestão forem detectados pelo próprio controle interno, há uma possibilidade muito grande desses problemas serem resolvidos internamente, sem possibilitar a própria repressão do gestor pelos órgãos de controle externo, né, como o Tribunal de Contas, como o próprio Poder Judiciário, né? Então, na verdade, o controle interno, ele é uma ferramenta importantíssima, primordial para o gestor público, né? E é importante que o gestor público norte-riograndense
tenha consciência disso, né? Notadamente os municípios. Nós sabemos que existe uma certa dificuldade dos municípios em criar esses controles internos, né? Mas o Tribunal de Contas vem, nos últimos anos, também promovendo uma política, vamos chamar assim até de uma política pública, né, de fomentar a criação e a instalação dos controles internos. Perfeito. Presidente, quais são hoje os processos que tramitam no tribunal que a gente pode ter como de caráter seletivo, aqueles, digamos assim, que percorrem todo o caminho habitual de um processo, mas de uma forma mais célere? O Tribunal de Contas, há 3 anos atrás, mais ou menos, 4 anos atrás, criou a figura do chamado processo seletivo e prioritário. Sim. Esse processo ele recebe uma taxa vermelha, né? Não sei se é uma homenagem ao América Futebol Clube, mas recebe uma taxa vermelha e ele recebe uma tramitação, eu preferia que fosse preta, viu? Mas tudo bem. Recebe uma tramitação especial no âmbito do Tribunal de Contas, desde que o processo seja encarado como tenha risco, materialidade e relevância. Sim. Então, a partir desses 3 critérios, esse processo terá uma tramitação célere no Tribunal de Contas, né? Isso para quê? Para justamente evitar, e ele não é seletivo, justamente priorizar aquele controle preventivo e evitar que o dano, né, que a ilegalidade venha a se consumar. Eu vou dar um exemplo de hoje. Né? É bem verdade que o presidente do tribunal, ele comumente não relata processos, né, jurisdicionais, vamos dizer assim. Mas hoje eu recebi um processo em função das férias de um conselheiro, né, e o auditor está substituindo outro conselheiro, nós só estamos com um auditor no tribunal, e esse processo foi endereçado a mim, e eu estou estudando, né, mas o processo é público, eu posso dizer. Há uma informação, por um determinado setor do tribunal, onde se pede a suspensão imediata de uma seleção de contratação temporária em determinado município, porque ao analisar um edital, né, se identificou, na visão do corpo técnico, diversas irregularidades. Então, veja, se esse processo fosse ter uma tramitação comum, repressiva, isso iria tramitar no tribunal, né, e muitas vezes, quando se fosse analisá-lo, a situação já estava concluída, finda, e o tribunal não teria mais como atuar preventivamente. Né? Então, nós estamos estudando, ver qual é a medida adequada, se nós vamos citar ou não o gestor, mas isso dá a exata dimensão, André, de como é importante a atuação preventiva do tribunal. Porque vamos supor que nós imaginemos que essa situação que foi apontada como irregular realmente esteja com esse perfil. Nós podemos fazer 2 coisas. Ou, de imediato, conceder medida cautelar, ou citar o gestor para, em 72 horas, apresentar a defesa. E, a partir daí, analisar o mérito desse pedido cautelar. Essa realmente é a melhor forma de atuação do tribunal, nesse sentido de evitar esse dano. Realmente isso aí não temos dúvida, que é a melhor forma. Né? Veja, essa atuação ela é benéfica para o gestor, sim, porque se ele tem aquele ato que está em via de ser praticado, suspenso, né, ele tem a chance de se recuperar, sob o ponto de vista da legalidade. É importante para o poder público como um todo, porque é aquilo que eu disse, o dano ele é evitado, a ilegalidade é evitada. E com isso a situação volta ao estado de normalidade. E é importante também para a própria sociedade, porque percebe a atuação de um órgão de controle com um grau de eficácia e de eficiência, vamos dizer assim, recomendável. E a gente sabe que há uma luta constante, né, e esse é o grande desafio de qualquer serviço público, de prestar um serviço público com eficiência e com eficácia. E o controle preventivo, ele proporciona ao Tribunal de Contas esse perfil. Perfeito. Presidente, a gente sabe que em ano eleitoral cabe ao TCE encaminhar uma lista para a Justiça Eleitoral com o nome daqueles gestores que tiveram suas contas desaprovadas ou contas julgadas irregulares. E como é que está sendo esse planejamento de vocês já para o próximo ano? Já existe alguma coisa nesse sentido? A nossa intenção é fazer com que essa lista ela já venha a ser elaborada, né, com um perfil de segurança e certeza já no próximo ano. Né? Nós teremos eleições municipais no ano que vem,
e é onde vamos dizer, a maior clientela do Tribunal de Contas está, digamos assim, nos municípios. E o nosso interesse é justamente fazer com que essa lista ela esteja previamente pronta e elaborada com um grau de certeza e segurança jurídicas. E veja, André, sua pergunta é muito importante, porque o Tribunal de Contas ele foi alçado a outro papel no panorama orgânico constitucional brasileiro depois da lei da ficha limpa. Né? Vamos dizer que o tribunal ganhou uma relevância vamos dizer, extrema depois da lei da ficha limpa. E o que é mais importante é que recentemente o TSE, agora em 2014, mudou a sua jurisprudência no sentido de prestigiar mais ainda o papel dos tribunais de contas, notadamente no que se refere à atuação dos prefeitos, enquanto ordenadores de despesa. Não é? O Supremo Tribunal Federal, ao julgar e declarar constitucional a lei da ficha limpa, não é? Ele sedimentou o entendimento de que o prefeito municipal, se atuar como ordenador de despesa, deve ter suas contas julgadas também pelo Tribunal de Contas, não apenas pelas câmaras municipais. No primeiro momento, o Tribunal Superior Eleitoral não reconheceu esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, levando em conta um entendimento dele anteriormente. Né? Mas agora, nas eleições de 2014, para você ter ideia, André, o TSE mudou a sua jurisprudência e passou a admitir e a reconhecer essa competência do tribunal. E esse entendimento recente do TSE, não tem nenhuma dúvida, ele vai ter uma repercussão extraordinária, tá certo? Nas próximas eleições municipais e no que tange, notadamente, a atuação do Tribunal de Contas e na elaboração desta lista de possíveis inelegíveis, porque também é importante se destacar, André, esclarecer para a sociedade. A lista que o Tribunal de Contas envia para o Poder Judiciário Eleitoral e também para o Ministério Público Eleitoral, ela em si não torna ninguém inelegível. Certo. Essa análise daquele fato, daquele ato, que fez com que as contas fossem julgadas irregulares e tivesse um perfil de ato doloso de improbidade para gerar uma eventual inelegibilidade, essa situação vai ser analisada pela Justiça Eleitoral. Ou seja, não é o fato de constar o nome do gestor ou de um particular na lista do tribunal que automaticamente gera a inelegibilidade. Essa inelegibilidade vai ser reconhecida ou não pela lista do tribunal, mas pela Justiça Eleitoral. É bem verdade que a lista do tribunal é o pontapé inicial. Deflagra-se o processo, né, por exemplo, de cassação, de anulação de registro de candidatura. Mas a palavra sobre essa matéria, sobre essa questão, não é do Tribunal de Contas do Estado, e sim da Justiça Eleitoral. Perfeito. Quem consta nessa lista, presidente, é justamente aquele gestor público que teve suas contas desaprovadas ou contas tidas como irregulares. Quem é que vai para essa lista? A lista ela é formada pelos gestores que têm as suas contas julgadas irregulares, né? E que, em tese, e aí a análise, quem vai fazer essa análise é a Justiça Eleitoral, se essas contas irregulares, né, configurarem também um ato doloso de improbidade administrativa, né, se essa decisão no tribunal tiver essa conotação, esse perfil, essa situação pode ensejar a inelegibilidade. Perfeito. Presidente, no começo da entrevista o senhor mencionou a auditoria operacional, né, que é uma forma de fiscalização, podemos dizer até diferenciada, realizada pelo Tribunal de Contas. Mas para quem está em casa, vamos explicar o que é auditoria operacional. E a auditoria operacional é uma auditoria que é realizada pelo Tribunal de Contas também, que eu reputo de extrema importância. Né? Aquela coisa que nós falamos no início, nós temos atuação preventiva e repressiva. A auditoria operacional, ela tem um perfil muito mais pedagógico do que propriamente repressivo. Por quê? O que acontece com a auditoria operacional? Ela identifica e repassa para o gestor público que foi fiscalizado quais são as situações problemáticas naquele órgão, né? Quais são os gargalos, quais são as dificuldades, o que é que se pode evoluir, o que é que se tem que tirar, o que é que se tem que reformular, né? E a partir daí o gestor tem entregue de mão beijada pelo órgão de controle, sem nenhum custo adicional, digamos assim, porque se faz uma auditoria
de cunho privado, por exemplo, né, para que ele possa melhorar a prestação do serviço público. Evidentemente que em algumas situações, quando a auditoria identifica problemas que podem gerar responsabilidades, né, o tribunal coleta esses pontos mais sérios, mais graves, e forma, sim, um processo que tem esse caráter, ou pode vir a ter esse caráter punitivo, né? Mas, em regra, a auditoria operacional ela tem mais o perfil, o condão de ajudar do que propriamente de repreender. Agora, o que muita gente em casa deve querer saber é sobre o concurso de auditor do Tribunal de Contas. Afinal, ele sai esse ano, qual é a previsão para esse concurso? Não tem nenhuma dúvida. Eu vou aqui confessar para você e para todos os cidadãos e cidadãs da sociedade norte-rio-grandense que hoje nós começamos a tratar do concurso diretamente já, recebendo propostas para a finalização do concurso de auditor do Tribunal de Contas, né? O auditor tem como papel constitucional, né, relatar processos também, ou seja, ele atua como quase que um conselheiro, por isso que muitos tribunais de contas chamam de conselheiro substituto, embora a Constituição o nomeie de auditor do Tribunal de Contas, né? E também substitui os conselheiros nas suas férias, impedimentos, né, vacância de cargo de conselheiro. Então, em primeira mão, eu quero dizer a você, André, que o concurso de auditor do Tribunal de Contas com certeza sairá esse ano. Presidente, o senhor já ocupou o cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas anteriormente, é o atual presidente da Corte de Contas. E qual seria o lema dessa sua gestão? Olha, eu disse isso no meu discurso de posse, né? Que, dentre outras coisas, o que eu quero prestigiar no Tribunal de Contas é a técnica, né? Ou seja, eu quero que o Tribunal de Contas, essa é a nossa intenção, essa é a nossa vontade, atue de forma técnica, né? E com isso, evidentemente, eu conto, né, e fico muito orgulhoso de ter um corpo técnico do tribunal, né, composto por servidores extremamente competentes, né, que dão a sua contribuição no dia a dia para que o Tribunal de Contas possa exercer o seu papel constitucional de fiscalizar e fiscalizar bem as contas públicas. Perfeito. Obrigada pela entrevista, presidente. Foi um prazer tê-lo conosco, abrindo esse ano de 2015. Eu que agradeço. E a você que está em casa, muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.